Ora, ouçam só isto. Estragon está sentado num pequeno monte de terra a tentar descalçar a bota. Puxa com ambas as mãos, arfando. Para, exausto, descansa com a respiração ofegante e recomeça da mesma forma. Entra Vladimir. Estragon, desistindo mais uma vez. Nada a fazer. Vladimir, aproximando-se com um passo curto e tenso, as pernas afastadas. Começa a ter a mesma opinião. Toda a minha vida tentei resistir. Dizia para mim mesmo: Vladimir, ser razoável, ainda não experimentaste tudo. E recomeçava a luta. Samuel Beckett, À Espera de Godot, 1952, tradução de José Maria Vieira Mendes. Ora, ouçam também isto. Quando um físico se refere ao nada, não está a usar o mesmo conceito que um matemático. Nada é basicamente o vácuo, o estado de mais baixa energia do sistema, a base sobre a qual tudo é construído e medido. Tudo é relativo a este vácuo, ao nada. Mas, num certo sentido, este nada tem tudo, porque neste estado de mais baixa energia existem flutuações quânticas constantes. Cada uma das partículas existe virtualmente neste nosso nada, mesmo que não as possamos ver diretamente e não tenham realidade física, no sentido convencional do termo. Um exemplo disso é o bosão de Higgs. Pensamos que o vácuo contém este campo universal que, de certa forma, é base de tudo, porque dá massa às outras partículas elementares e permite a formação de átomos. Mas é este nada absoluto? Será que se vai manter eternamente assim ou transformar-se-á noutra coisa? John Ellis, 2015. Bom dia, Fátima Vieira, vice-reitora para a Cultura da Universidade do Porto. E Bom bom dia, dia. Paulo Guzmão, diretor do projeto Podcasts da Casa Comum Online. Olá, Susana. Eu sou a Susana Martinho. Hoje vamos explorar duas perspectivas sobre um conceito que faz parte do nosso dia-a-dia. Vamos falar do nada e da cultura. Ora, ouçam só isto. Ora, ouçam só isto. Ora, ouçam só isto. Dos textos às ideias. Paulo, o nada é total ausência das coisas, do tudo? Eu acho que o nada pode ser aquilo que cada pessoa quiser ver nele. Não acredito verdadeiramente que toda a gente partilhe o mesmo conceito de nada e, fundamentalmente, é também muito difícil de pensar o nada como ausência absoluta. Duas citações só para mostrar que não estou sozinho nesta forma de ver o problema. Parménides disse: o que não é, não pode ser pensado. E o John Donne, já vários séculos depois, vai acompanhá-lo da seguinte forma: quanto menos uma coisa é, menos sobre ela sabemos. Que coisa tão invisível, tão ininteligível, então, é este nada. A nossa própria linguagem, quando nós nos referimos ao nada, não estamos verdadeiramente a falar de nenhum nada absoluto. Estamos muito mais a falar de uma ausência. Nós, quando dizemos aqui não há nada, não estamos a dizer que ali existe o vácuo. E que não há nada de nada. Dizemos, bem, falta isto, falta aquilo. Não há aqui esta mercadoria, não há aquilo que eu estava a procurar. Ou seja, o nada acaba por funcionar como um oposto, ou seja, significa uma ausência. Vamos dizer assim? Sim, é um nada parcial. É um nada relativo. A existência mantém-se, só que existe qualquer coisa que não está lá. Além disso, o próprio nada pode ser mesmo alguma coisa. Nós muitas vezes referimos-nos a dizer isto é uma coisa de nada. Isto não significa que não seja nada, totalmente nada, mas é sempre alguma coisa. Portanto, o nosso próprio nada, o nosso conceito, digamos, corrente do nada, também não é um conceito de vazio absoluto. Precisamente por causa da dificuldade que a nossa mente tem de se entrelaçar com esta ideia de vazio absoluto. E já agora, o que é este vazio absoluto? É a ausência de tempo e de espaço? É que não é só a ausência de espaço. Nós vivemos no espaço-tempo.
Portanto, o que é o vazio absoluto? Nem tempo, nem espaço. Como é que podemos nós conceber essa coisa? Isso vê-se no texto que eu li na introdução, que os próprios físicos não chegam a esta noção de nada absoluto. Para eles é o espaço vazio, mas é um espaço virtual. Então, e já que estamos a falar do nada como vazio, Fátima, nós vivemos numa sociedade em que temos acesso a praticamente tudo. Porquê é que existe esta persistência, este sentimento corrente de que às vezes temos tudo, mas sentimos que não temos nada, sentimos-nos vazios? Tem toda a razão, Susana. Nós realmente temos tudo, mas queremos sempre mais, não é? Nós costumamos dizer, eu não tenho nada para vestir, eu tenho que comprar já roupa nova porque não tenho nada para vestir. Isto é sensação mais corriqueira, mas eu penso que muita gente se reverá. E realmente temos sempre a ideia de que temos tudo, há este vazio. E eu gostava de lhe oferecer a perspectiva da literatura sobre o assunto e particularmente remeter para a peça que o Samuel Beckett escreveu em 1949. Ele escreve em 1949, depois é publicada em francês em 1952, é levada ao palco em 1953 e depois o próprio Beckett acaba por traduzir para inglês em 1955. Estou a dizer estas datas todas porque elas são importantes para percebermos por que razão é que ele escreve na altura. Mas portanto, estou a referir-me à espera de Godot. E o excerto que eu comecei por ler no início deste episódio remete exatamente para este nada. Aliás, ele começa por falar do nada, não é? É assim que a peça começa. Quem conhece a peça será capaz de reconhecer que a peça começa com nada. Temos um cenário vazio, temos uma paisagem absolutamente vazia e temos apenas uma árvore solitária que está ali no meio do palco. E vemos duas personagens, são dois vagabundos, o Vladimir e o Estragon, que estão à espera de um certo Godot, que nós nunca vamos saber quem é, não vamos saber quando é que vai chegar, se por acaso alguma vez vai chegar, e nem sequer vamos saber nunca por que razão é que eles estão à espera dele. Mas nós sabemos que o Godot, que é importante para eles, e por isso é que eles esperam, até porque o Godot disse que viria, e portanto eles têm de esperar. E a primeira frase que é dita na peça indica logo a inutilidade da presença destes homens naquele lugar. É isso que o Estragon diz. Ele tenta descalçar as botas, depois tenta uma segunda vez, não consegue e diz nada a fazer. E, portanto, o Estragon sente-se perfeitamente esgotado e o Vladimir, quase como uma espécie de uma imagem espelho, acaba por reproduzir essa impossibilidade que foi anunciada por Estragon. Ele diz, começo a ter a mesma opinião, toda a minha vida tentei resistir, dizia para mim mesmo, Vladimir, se razoável, ainda não experimentaste tudo. E, portanto, nós temos estas duas personagens numa situação de imobilidade que os desespera, apesar de eles continuarem juntos à espera sem perceberem muito bem porquê. E depois encontramos uma série de diálogos que, na verdade, são monólogos, muito repetitivos, não dizem nada de especial, são cómicos. Aliás, o que eles fazem enquanto estão à espera de Godot, já que não têm nada para fazer, o que fazem é tudo, uma série de coisas que não têm sentido nenhum, brincam com chapéus, têm uns tiques assim verdadeiramente bizarros, fazem uma série de palhaçadas, e é isso que o Beckett consegue fazer. Ele põe o espectador a rir da sua própria existência, não é? Claro que não nos podemos esquecer que estamos a falar do teatro do absurdo, que exprime exatamente o vazio de sentido da condição humana. E que outros dramaturgos coevos, estou a pensar, por exemplo, no Ionesco, no Genet, em França, ou estou a pensar, por exemplo, se pensarmos no Reino Unido, no Harold Pinter, em Espanha, no Fernando Arrabal, no Adamov, na Rússia, mas todos eles representam como ninguém esta ideia de que a nossa vida não tem qualquer sentido. E por isso é que, então, nesta peça nós não encontramos uma história, nós encontramos uma não-história. Não há nada que se desenvolva. E depois, no segundo ato, encontramos exatamente a mesma coisa. Aliás, portanto, encontramos estas duas personagens. Depois, tanto no primeiro ato como no segundo ato, encontramos ainda mais duas personagens. Temos o Pozo, que é o patrão, e o Lucky, que vem puxado pelo pescoço por uma corda pelo patrão. E depois temos um garoto, tanto na primeira como no segundo ato. No final entra um garoto que diz, um rapaz, que vem dizer o Godot não vem, mas pode ser que venha amanhã. E, portanto, depois, o que interessa, então, passando para o final, o que nós encontramos, então, é as personagens desesperadas, porque realmente, no fim, o Estragon e o Vladimir estão tão desesperados que pensam, inclusivamente, por o Godot não vir, que pensam, inclusivamente, em enforcar-se na árvore, mas depois, como querem fazê-lo ao mesmo tempo e isso é impossível, eles decidem, então, não o fazer. E depois a peça termina com o Vladimir a perguntar, então, vamos? E o Estragon a dizer, sim, vamos. Mas não se movem, não se mexem daquele local. E, portanto, o que nós encontramos é um drama existencial
que se reflete também na impossibilidade de comunicação. Tudo aquilo que eles dizem é completamente vazio de significado e, sobretudo, o que nós encontramos é representada esta ideia da perda de ação e da consequência da ação humana, esta consciência de que todos os acontecimentos, mesmo aquilo que pode ser descrito como acontecimento, não geram absolutamente nada. Agora, é importante nós percebermos, como eu estava a dizer, as datas em que isto é escrito, não é? Tinha dito que foi escrito em 49 e depois foi sendo publicado e traduzido também no início da década de 50. E realmente nós temos de perceber que nós estamos numa era completamente diferente. No século XIX tinha sido o século dos acontecimentos, das consequências, do progresso, não é? O progresso, a ação, é aquilo que acaba por ser o paradigma do século XIX. Sobretudo a ideia da confiança nas capacidades infinitas do ser humano, não é? Para construir uma sociedade melhor. É essa confiança que vai dobrar o século. Mas depois, no início do século, nós vamos assistir no primeiro momento a essa confiança, mas depois ao descrédito dessa confiança. E bastará lembrarmos muito rapidamente. Eu acho que quando estamos a falar de nada, não podemos deixar de falar do Fernando Pessoa e não podemos deixar de falar do Álvaro de Campos, não é? Sem dúvida. Exatamente, e da tabacaria, não é? Porque é assim que começa. A tabacaria começa com não sou nada, nunca serei nada, não posso querer ser nada, não é? Embora depois, logo a seguir, o Álvaro de Campos diga: à parte disso, tenho em mim todos os sonhos do mundo. E há ali uma esperança e pensa, pode ser que o sonho leve à ação e nós ficamos todos contentes a pensar. Mas depois o que nós vemos é que à medida que o poema vai avançando, nós percebemos que a realidade objetiva pesa sobre o sonho. E, portanto, nós terminamos exatamente com o sonho a ser vencido pela realidade. Claro que nós estamos numa fase já pessimista do Álvaro de Campos, não é? E, portanto, o poema termina com a constatação de que tudo é inútil. É assim que termina o poema, não é? O universo, diz, é assim, estou a ler as últimas linhas, reconstruiu-se-me sem ideal nem esperança. Agora, o que eu queria só, num apontamento muito rápido, explicar, é que o Fernando Pessoa, por um lado, e por outro lado Beckett, não estão isolados. Mesmo em diferentes disciplinas artísticas, nós encontramos esta ideia de que aquilo que nós fazemos não tem consequência nenhuma, nem tem realmente, verdadeiramente valor. Eu estou a pensar, por exemplo, no campo da escultura, no Marcel Duchamp, quando em 1917 apresenta para a exposição, por exemplo, aquele urinol, a que chama fonte, não é? Mas que na verdade é um urinol. Ele compra numa empresa para casas de banho, não é? E assina, põe uma data e apresenta, e depois aquilo causou toda a polémica sobre o que é que faz a arte, o que é que a arte pode fazer, não é? Mas depois há outros, por exemplo, estou a pensar em 58, e portanto muito mais próximo de Beckett, encontramos, por exemplo, o Yves Klein, que abre uma exposição numa galeria em Paris, onde os visitantes não têm absolutamente nada para ver. Nada. Chegam lá e encontram a galeria completamente vazia. Ou então, por exemplo, estou a pensar numa outra disciplina artística, na música. Estou a pensar na peça musical que o John Cage escreveu e que se chama 4 minutos e 33 segundos, que é descrita pelo John Cage como a sua obra-prima, que é uma peça com 3 movimentos, onde os músicos têm apenas instruções para não tocarem absolutamente nada. E vale a pena até ir ao YouTube e ver a cara das pessoas quando estão à espera 4 minutos e 33 segundos pela obra-prima. Não é? Isto é bastante interessante. O que eu queria só dizer é que nós estamos a falar, então, desde o princípio do século até aos anos 50, mas é uma sensação que perdura, embora com algumas variantes. Eu diria, quem viveu enquanto jovem os anos 80, de certeza que ficou marcado, como eu fiquei muito marcada, pela Era do Vazio, do Gil Lipovetsky. Não é? Ele publica o livro em 83, era A Era do Vazio, ensaios sobre o individualismo contemporâneo. E o que o Lipovetsky diz nesse livro é que as grandes ideologias que marcaram a modernidade perderam a força. Elas perderam completamente a forma e deixaram de conseguir funcionar como ideias inspiradoras, como ideias mobilizadoras. E depois desse livro, o Lipovetsky, portanto, isto é publicado na década de 80, depois desse livro já escreveu muitos livros sobre a sociedade do consumo, e o que ele diz é exatamente isto: nós sentimos um vazio grande, parece que não temos nada, e nós que temos tudo, sempre queremos ter tudo cada vez mais. E recentemente ele deu uma entrevista sobre a Era do Vazio, porque foi publicado outra vez, uma nova edição,
E ele disse, bem, a situação não é muito diferente da que nós tínhamos nos anos 80. Há realmente pessoas que se inspiram, que se mobilizam, mas é em torno de uma ideia muito particular, que tentam dar uma resposta muito concreta a um problema. Por exemplo, as questões climáticas. Então há uma série de pessoas que vão para as questões climáticas. Depois há outras pessoas que se juntam em torno de uma ideia, por exemplo, para dar melhores condições de vida às pessoas com deficiência. Mas a ideia da capacidade de as pessoas se unirem em torno de um ideal muito mais abstrato e de um ideal muito mais universalista, se assim quisermos dizer, continua. Portanto, há este vazio que ficou por preencher e que me parece muito, muito importante nós termos em conta quando estamos a falar deste vazio que nós experienciamos, se assim quisermos dizer. Então, e do ponto de vista físico, Paulo, como é que vemos o nada? Eu já no texto de introdução falei precisamente desta visão dos físicos, não é? Portanto, o nada dos físicos não é um nada absoluto, é um nada onde existe alguma virtualidade, onde existem partículas que nós não conseguimos detectar, mas que sabemos que existem, ou melhor, detectamos-las indiretamente. Mas eu estava a pensar que esta ideia de vazio na realidade atravessa toda a história humana. Não será só no século XIX e no século XX, mas nós vamos encontrar a ideia quase de repelir o mundo ou de dizer que ele nada é, noutras circunstâncias e noutros contextos. Deixem-me só ler três pequenas linhas. Diz-se que o mundo está vazio, Senhor. Em que sentido se diz que o mundo está vazio? E o Buda respondeu, porque está vazio de uma individualidade ou de algo que diga respeito a uma individualidade. Por isso, Ananda, se diz que o mundo está vazio. Ou seja, a ideia de que se vive num mundo de aparências, onde a ação pode ou não pode ser importante. Isso já é variável depois conforme as visões. Mas, portanto, esta ideia de que se vive fundamentalmente no vazio, no nada, é uma ideia que vai existir em diversos pensamentos místicos, eu não posso chamar o budismo religião, em diversos pensamentos místicos e também... Penso que é mesmo considerado uma forma de vida. Pois, por isso... Uma forma de estar. Vou mais para o lado do pensamento místico. Claro. Do pensamento místico e do pensamento filosófico. Mas, por exemplo, há indivíduos que recusam a ideia da não existência. Não é? Os gregos, em parte, também o faziam. Indivíduos como Aristóteles ou Parménides, que eu citei também no início. Mas há algumas coisas com piada. Portanto, e voltando à questão do nada físico. O nada físico, afinal, é alguma coisa. E, inclusivamente, pode ser a origem de tudo. É muito difícil de colocar os físicos porque eles não sabem. Em última análise, depois acabam por ser convicções, de colocá-los de acordo sobre o que é que significa e quais são as condições do início do universo. Mas, por exemplo, o John Ellis, que eu citei, e que é já agora deixem-me apresentar o John Ellis, porque ele está à frente, é um dos físicos do CERN, e que está à frente do projeto de reconhecimento do bosão de Higgs, que será a tal partícula que dará a massa a todas as outras partículas e que permite que o universo seja possível. Mas quando lhe perguntam, ouça lá, então como é isto? Vem tudo do nada? Ele diz simplesmente, teve sempre que existir alguma coisa. Há alguma coisa que deve ter gerado isto. Não posso chamar a isso um nada. E as contradições do nada que tem tudo são visíveis ao longo do seu discurso. Portanto, não há este conceito de nada absoluto. Curiosamente, eu estou-me a referir, já agora, deixem-me dizer, estou-me a referir a uma interessantíssima conversa que teve lugar sobre o nada há cerca de 5 anos, num festival que este ano vai ser online,
e que se chama How the Light Gets In. How the Light Gets In. E que é um festival de filosofia e de música. E, portanto, no meio desse... São duas boas combinações. Sim. Também outras seriam possíveis. Mas, e nesse festival, eles vão convidar 3 pessoas, 2 físicos, a Laura Marcini Hochten, que está muito mais do lado da cosmologia, depois o John Ellis nas partículas elementares, e depois existe um filósofo da ciência que diz muito bem que às tantas o conceito de nada é tão variável que lá podemos meter tudo o que muito bem quisermos. Mas esta ideia de um nada que é prenhe de possibilidades é também um conceito que nós vamos curiosamente encontrar no budismo. No meio das pesquisas aqui para esta conversa, eu encontrei um livro muito engraçado, que é, eu sei que está traduzido em português brasileiro, não sei se está em português europeu, e que diz, que é um livro que se chama O Nada que Existe, uma história natural do zero. Primeiro, claro que eu sei que o zero pode ter uma história, mas depois fiquei a pensar se o nada poderia ter uma história. Porque ele é tão variável, que às tantas não é objeto suficientemente definido para nós conseguirmos fazer uma história dele. Mas, seja como for, habitualmente nós dizemos que o zero também está ligado ao conceito de nada. E um indivíduo como o Spengler, o Oswald Spengler, que escreveu O Declínio do Ocidente, e aliás, cujos escritos acabaram depois por também influenciar alguns dos movimentos mais negativos do século XX, mas, de onde aliás ele de qualquer forma se quis afastar das leituras mais negativas da sua obra, mas ele disse que o zero era uma refinada criação de um maravilhoso poder de abstração, porque a alma indiana que o concebeu como base para uma numeração posicional não era nem mais nem menos do que a chave para o sentido da existência. Portanto, o zero, o nada, funciona como se fosse um conceito que contém em si a existência. Há um conceito budista de Sunyata que diz que todas as coisas são vazias de existência intrínseca. Mera aparência, não são afinal nada. Portanto, não me parece que possamos, que seja muito exagerado aqui estabelecer alguma ligação com o platonismo. Mas, curiosamente, o Robert Kaplan, que escreveu esta História Natural do Zero, acha que a tradução de Sunya, onde aliás, fiquem a saber, Sunya é de onde vem a nossa palavra zero. Ela vai ser progressivamente alterada, vai se transformar em cifre, vai se transformar em zéfiro depois já na Europa, mas vai ser Sunya, a ausência, a ideia de ausência, a ideia de vazio, que é a origem desta palavra que usamos todos os dias. Mas o que ele diz, curiosamente, o que ele diz é que Sunya não é a ausência, mas antes é um vazio potencial à espera de ser ocupado. Portanto, um vazio fértil. E eu detesto anacronismos. Mas acho muita piada quando algumas ideias se conjugam e encontramos o nada quântico, as flutuações quânticas dos astrofísicos e dos físicos, e simultaneamente encontramos a mesma ideia de vazio fértil no budismo. Não estou aqui a querer dizer que haja presciência dos budistas, mas simplesmente algumas formas de conhecimento que vão levando a conceitos similares. Então, já que estamos em terrenos de fertilidade, Fátima, pergunto-lhe, nada pode ser uma oportunidade para alguma coisa? Pode, sem dúvida. E já agora há pouco o Paulo estava a falar daquele festival que combina filosofia e música. Eu estava a pensar que a combinação até mais habitual nesse tipo de festivais é a filosofia e a literatura. E essas duas disciplinas entrelaçam-se nas utopias, que são, no fundo, obras literárias com mensagem filosófica. E era dessas que eu gostava de falar, porque gostava de continuar
a trabalhar esta ideia do nada como inação, como correspondendo à não-ação, e opor essa ideia do nada, opor ao nada não o tudo, mas oferecer como antónimo do nada exatamente a ideia de utopia, a ideia de ação. E eu já agora voltava só para responder a esta pergunta, Susana, ao Álvaro de Campos e àquela desilusão que ele sente quando ele diz: tenho em mim todos os sonhos do mundo, mas depois chega à conclusão que os sonhos são esmagados pela realidade. E mais uma vez temos de atender ao contexto, não é? Ele escreve em 1928. Claro. E nesta altura não há quem escreva utopias, portanto não há quem quem pense, porque a utopia é sobretudo o pensamento, não é? Quem pense quer em opor agora ao nada, ao vazio, em opor à ação. Porque estamos num mundo que está devastado pela guerra, não é? O próprio T.S. Eliot, pouco tempo antes, em 1922, escreve aquele fortíssimo poema de Wasteland, não é? Terra sem vida, uma terra que está perturbada pela guerra, pela morte, pelo trauma, pela desilusão, uma terra devastada emocionalmente. E durante cerca de 60 anos, desde o início do século XX até mais ou menos à década de 60, os escritores parece que são incapazes de enunciar algo de novo, ou seja, são capazes de agir a partir de algo de novo. Portanto, estas décadas são atravessadas pelas duas grandes guerras mundiais, não é? São décadas de distopia, em que só se pensa como é que isto poderá ser pior ainda, mas embora essas distopias sejam também positivas, porque são gritos de alerta e são a ideia de que transmitem a ideia de que ainda vamos a tempo de evitar aqueles cenários. Mas a utopia realmente só vai renascer nos anos 60, porque a utopia parte da premissa contrária, parte de uma premissa positiva, parte de uma premissa de esperança, exatamente, nas capacidades humanas para fazerem alguma coisa diferente. Não podemos esquecer que a utopia literária surge com Thomas More. Em 1516 estamos exatamente no quadro do Renascimento. Estamos no quadro da grande descoberta humanista de que o ser humano é capaz de definir o seu próprio destino. E a própria etimologia da palavra utopia comporta a ideia de negação, mas é uma negação que, isto para responder à sua pergunta, Susana, é uma negação que traz em si a ideia da possibilidade de algo diferente, porque a utopia, para construir a palavra utopia, que é um neologismo, o que é que faz Thomas More? Vai pegar no prefixo de negação grego ou, que depois reduz para u, mas portanto este u significa não, e depois temos topia, que é o topos, em grego, que significa lugar. Portanto, o que eles dizem é que a utopia é um não lugar, portanto, é aquilo que não existe, mas aquilo que interessa é percebermos que é um lugar que não existe ainda, mas que pode ser inventado. E, portanto, esta é a ideia da ação. Aquilo que Thomas More nos propõe é uma reflexão sobre a capacidade de ação, de organização, de pensarmos de uma forma diferente de organizar a sociedade. É isso que ele faz no século XVI, é isso que o Francis Bacon faz no século XVII, quando escreve, por exemplo, a Nova Atlântida e nos propõe o desenvolvimento tecnológico como a base para o desenvolvimento de uma boa sociedade. Mas, portanto, a utopia enquanto princípio que levará à ação e a uma efetiva mudança, e que são essas mudanças que mobilizam as pessoas e que trazem sentido para a vida, não é? Para aquilo que nós trazemos em nós, é isso que vai trazer a utopia ao longo dos séculos. E no século XIX vai tornar-se ainda mais forte esta ideia de que é possível construir-se uma sociedade positiva, completamente diferente. Depois, como eu disse, até aos anos 60, para esta ideia da possibilidade, e vamos encontrá-la nos anos 60 e 70, não apenas no quadro da literatura, mas vamos encontrá-la inclusivamente no movimento estudantil, não é? De maio de 68. Aquilo que exigem os estudantes é o impossível. Demandons l'impossible. É isso que eles dizem, é exigir a impossibilidade. E a partir dos anos 60, nós encontramos, nos anos 60 e 70, encontramos sobretudo as utopias críticas, as utopias ecológicas, como Ernst Callenbach, por exemplo, quando escreve a Ecotopia, um conjunto muito interessante de utopias feministas, escritas, por exemplo, pela Ursula Le Guin, Ursula K. Le Guin, ou ainda Marge Piercy, ou ainda a Joanna Russ, que nos falam de outras possibilidades, inclusivamente de se encarar o género, as questões
de género. E depois deste período de efervescência utópica, ou seja, de enunciação de possibilidades, passamos por um período novo de escuridão, ou relativa escuridão, até aos nossos dias, diria eu, onde está a começar a emergir com muita força, outra vez, sobretudo, o discurso ecotópico, a propósito, sobretudo, das questões climáticas. E agora, o que eu gostava muito era de pegar nestas ideias e relacioná-las com aquilo que nos espera agora nesta sociedade, porque toda a gente fala da pandemia que nós estamos hoje a viver como uma época de oportunidade. E é realmente vista. Aliás, sempre que estamos de crise, toda a gente diz, bem, crise significa oportunidade, que é isso que significa, não é? Na origem etimológica, quer em grego, quer em latim, é para isso que remete a própria ideia de crise, não é? A palavra crise remete para um momento de decisão, para um momento de mudança súbita. E, sobretudo, na história da medicina, remete para os dias concretos em que uma doença pode evoluir ou para a vida ou para a morte. E, portanto, hoje toda a gente diz, será que nós aqui vamos encontrar, neste vazio em que nos encontramos, e agora com esta situação pandémica e tanta gente a colaborar, será que nós vamos encontrar aqui o princípio de alguma coisa? Eu sou das pessoas utópicas, portanto inscrevo-me nas pessoas que acreditam que alguma coisa é realmente possível. Mas, por acaso, neste caso, eu tenho que dizer que concordo com a leitura do Lipovetsky, não é? E com aquilo que ele disse relativamente à Era do Vazio, escrita em 83, mas que ele considera ainda que é muito atual. Porque realmente nós todos agora, é verdade que há movimentos que se estão a organizar para, a partir deste vazio em que temos vivido, criarem alguma coisa, mas infelizmente ainda continua a ser em torno da resolução de problemas muito específicos, colocados pela doença, por exemplo, ou então, como há pouco disse também, agora com combate às alterações climáticas. E, portanto, a utopia como antónimo do nada, a utopia como sinónimo de ação, ela existe, mas sob a forma de pequenas utopias. Portanto, ainda nos falta aquilo que poderá dar realmente o sentido à nossa sociedade, que é a nossa capacidade de nos mobilizarmos e de pensarmos de uma forma holística, como queria o Edgar Morin, de uma forma holística, de uma forma mais universalista sobre aquilo que queremos para a nossa sociedade. Mas, entretanto, há estas pequeninas utopias e, portanto, estes pequenos pensamentos que vão estar na origem de ações que, pelo menos, nos fazem avançar em alguns aspectos da nossa vida. Então, para terminar, Paulo, o nada é um elemento de reflexão? Eu acho que sim. E já ouvi um historiador e filósofo da ciência dizer que é um conceito extraordinariamente fértil no pensamento ocidental. Aliás, estamos mesmo a ver isso pelo que está a dizer a Fátima, com esta ligação entre a necessidade da ação que se opõe ao nada, de nada fazer. De não ter projetos, de não... No fim de contas, desculpem lá, voltando um pouco à nossa conversa de alguns dias atrás, o facto de nós não partilharmos as ficções, de certa forma conseguirmos ter uma ação concertada, mas baseada em conceitos fortes que nos unam a todos. Voltamos a estar aqui um bocadinho também na onda do altruísmo, da entreajuda, de uma entreajuda fértil para conseguir alguma coisa. Portanto, efetivamente, e voltando um bocadinho atrás, curiosamente, eu acho que todos, que a ligação realmente entre nada e fertilidade é muito presente na história do pensamento humano. Também não é única. E a ideia do nada pode estar ligada muito à ausência de ação, à pouca importância das ações humanas para a história do universo. Mas seja como for, e de certa forma também... encerrando um pouco esta ideia do nada e voltando à primeira pergunta, aliás, que me foi feita, que é, mas afinal
O que é o nada? Claro. O nada pode ser absoluto. Muito provavelmente nós não temos utensílios mentais para perceber o que é o nada físico, pelo menos. Mas o John Ellis, que eu citei no início, diz uma coisa muito interessante, e que aliás é partilhada por vários outros físicos. É que nós nunca poderemos ir verdadeiramente a um período inicial onde não existe espaço, onde não existe tempo, porque nós não temos os utensílios atualmente, não temos as leis que nos consigam fazer perceber esse espaço, ou essa ausência de espaço e essa ausência de tempo. Portanto, acho que o conceito de nada é um conceito que de qualquer um se pode apropriar, e acho bastante mais interessante, devo dizer, neste contexto, a ideia de considerar que a ação humana se deve opor a um nada, a um vazio de atuação, a um deixar fazer, a deixar-nos engolir pelo mundo sem nós sermos agentes de criação, sem sermos agentes de promoção de algo positivo. E basicamente é isto que queria dizer. Terminamos assim este episódio. Voltamos para a semana e vamos falar do trabalho e da cultura. Fátima, Paulo, até para a semana. Até para a semana. Obrigado.